Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Já vou pedir para você deixar aquele like abençoado. Estamos na leitura da Bíblia, 1 Reis 1, a conspiração de Adonias. O rei Davi já era velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas, ele não se aquecia. Os seus servos então lhe disseram: permita que se procure para o rei, meu senhor, uma moça virgem que dê assistência e cuide do rei. Ela poderá dormir junto de ti para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem bonita. E acharam Abisague, a sunamita, e a levaram ao rei. A jovem cuidava do rei e lhe servia, e era muito bonita, mas o rei não a conheceu na intimidade. Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o havia contrariado, dizendo: por que fizestes assim? Além disso, ele tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Adonias entrou em acordo com Joabe, filho de Jeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Nata, Simei, rei, e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, próxima em Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guerreiros e seu irmão Salomão. Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: não ouvistes que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Agora deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e dize-lhe: não juraste, ó rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Então por que Adonias reina? Enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então Batseba foi falar com o rei no seu quarto. Ele estava muito idoso e Abisague, a sunamita, cuidava dele. Batseba inclinou a cabeça e prostou-se perante o rei. Então o rei lhe perguntou: que queres? E ela respondeu: Senhor meu, tu jurastes a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias está reinando, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes disso. Ele sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Mas, ó rei, meu senhor, todo Israel está aguardando tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Do contrário, quando o rei, meu senhor, descansar com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda falava com o rei, o profeta Natã chegou. E avisaram o rei, dizendo: o profeta Natã está aqui. Natã entrou à presença do rei, inclinou-se perante ele, com o rosto em terra, e disse: ó rei, meu senhor, por acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas, e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e o sacerdote Abiatar. E todos estão comendo e bebendo com ele e proclamam: viva o rei Adonias. Mas não convidou a mim, teu servo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o teu servo Salomão. Isso foi feito por ordem do rei, meu senhor, sem que o teu servo soubesse que se assentaria no teu trono depois de ti? E o rei Davi respondeu: chamai-me a Batseba. Ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: vive o Senhor, que me livrou de toda angústia, que assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim mesmo o cumprirei hoje. Então Batseba inclinou-se com o rosto em terra perante o rei, fez reverência e disse:
Viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Salomão é ungido rei. Depois disse o rei Davi: chamai-me o sacerdote Zadok e o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. O rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor. Fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. O sacerdote Zadok e o profeta Natã o ungiram ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então vós os seguireis e ele virá. Se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, pois o designei para ser líder sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor, Deus de Israel, meu senhor, confirme isso. Assim como o Senhor foi com o rei, meu senhor, seja ele também com Salomão, e lhe deu um reinado maior que a do rei Davi, meu senhor. Então os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus desceram e fizeram Salomão montar na mula que pertencia ao rei Davi e o levaram a Giom. O sacerdote Zadok pegou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo disse: viva o rei Salomão. E todo o povo o seguiu, tocando flauta e alegrando-se muito, de modo que o chão tremia com o barulho. Ao acabarem de comer, Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho. Quando Joabe ouviu o som das trombetas, perguntou: que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando quando chegou Jonatas, o filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse: entra, porque és homem de bem e trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, o rei Davi, nosso senhor, constituiu Salomão como rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok e o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, e os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natã ungiram o rei em Giom, e dali subiram cheios de alegria. E a cidade estava alvoroçada. Este é o barulho que ouvistes. E Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: que o teu Deus faça o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome e torne o seu reinado maior do que o teu reinado. E o rei se inclinou no leito. O rei também declarou: bendito, ó Senhor, Deus de Israel, que hoje providenciou alguém para se assentar no meu trono e permitiu que eu o visse. Então todos os convidados que estavam com Adonias se levantaram apavorados, e cada um seguiu o seu caminho. Mas Adonias teve medo de Salomão e levantou-se, foi segurar-se nas pontas do altar. E disseram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, pois foi segurar-se nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Então Salomão disse: se ele agir como homem de bem, nenhum só fio de seu cabelo cairá em terra, mas se tiver mal intencionado, morrerá. Então o rei Salomão deu ordem para que tirassem Adonias no altar. Ele veio e se inclinou perante o rei Salomão, que lhe disse: vai para a tua casa. Davi dá conselhos a Salomão e morre. 1 Reis 2. Sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: logo seguirei o caminho de todos os mortais, portanto, sê corajoso e age como homem. Guarda as normas do Senhor teu Deus, andando nos teus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. E para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele matou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Jéter, e derramou o sangue da guerra em tempo de paz.
manchando com ele o cinto que tinha na cintura e os sapatos que calçava. Faze conforme a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça à sepultura em paz. Mas se bondoso para com os filhos de Barzilai ou Gileadita. Estejam ele entre os que comem à tua mesa, porque quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, eles foram bondosos para comigo. Também está contigo Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, que me lançou terrível maldição, quando eu ia para Manaim. Mas ele foi ao meu encontro junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor, não te matarei à espada. Mas não o tenhas por inocente, pois és homem sábio, e bem saberás o que fazer para que ele, na velhice, desça à sepultura ensanguentado. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão reina e destitui Adonias. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se tornou muito forte. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou, tu vens em paz? E ele respondeu, sim, venho em paz. E acrescentou, preciso dizer-te uma palavra. E ela respondeu, fala. Então ele disse, bem sabes que o reino era meu, e todo Israel esperava que eu reinasse com tudo. O reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim fez. Agora peço-te apenas uma coisa, não a recuses. E ela disse, fala. E ele disse, peço-te que te fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisague, a sunamita, por mulher. E Batseba respondeu, pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse, eu só te peço uma coisa pequena, não a recuses. O rei lhe respondeu, pede minha mãe, porque não a recusarei. E ela disse, dá Abisague a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então o rei Salomão respondeu à sua mãe, por que pedes Abisague a sunamita para Adonias? Pede alguém para ele o reino, porque é meu irmão mais velho, sim, para ele e também para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim como vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. O rei também disse ao sacerdote Abiatar, vai para Anotote, para os teus campos, porque és homem digno de morte. Porém, não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, e assim, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da família de Eli em Siló. Essa notícia chegou a Joabe, pois Joabe havia seguido a Adonias, embora ele não tivesse seguido Absalão. E Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e segurou-se nas pontas do altar. Disseram ao rei Salomão, Joabe se refugiou no tabernáculo do Senhor e segurou-se no altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo, vai, mata-o. E Benata foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe, assim diz o rei, sai daí, Joabe respondeu. Não sairei, morrerei aqui mesmo. Benaia voltou ao rei com a resposta. Joabe falou assim e me respondeu isso. E o rei declarou então, faze como ele disse, mato e sepulto para que tires de sobre mim, de sobre a família de meu pai, o sangue de Joabe derramou sem motivo. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele. Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas o Senhor dará paz para sempre a Davi.
à sua descendência, à sua dinastia e ao seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. Ele foi sepultado em sua propriedade no deserto. Em lugar dele, como comandante do exército, o rei nomeou Benaia, o filho de Joiada, e nomeou o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois disso, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Faze para ti uma cama em Jerusalém. Habita aí e daí não saias para lugar algum. Porque no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, certamente morrerás. Pagarás com teu próprio sangue. Simei respondeu ao rei: Está bem. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muito tempo. Mas depois de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gade, e disseram a Simei: Os teus servos estão em Gade. Simei se levantou, selou seu jumento e foi a Gade, encontrar-se com Ax à procura dos teus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gade. Salomão foi avisado de que Simei havia saído de Jerusalém para ir a Gade e já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Não te fiz jurar pelo Senhor e não te advertir, dizendo: No dia em que saíres para qualquer parte, certamente morrerás? E tu me disseste: Essa palavra é boa, eu a atenderei. Por que então me guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? E disse-lhe mais: Tu bem sabes e o teu coração reconhece toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fará recair sobre ti a tua culpa. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Simei, e ele morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os olhos e fazer a nossa oração. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe a nossa nação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Amém.